Boa tarde, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui neste momento reunidos para o nosso culto de adoração, que seja realmente um tempo especial com o nosso Deus, apesar de não estarmos aqui reunidos presencialmente, mas sabemos que Deus é aquele que nos une por meio do seu Espírito Santo. Que você que está aí do outro lado possa reservar esse momento para que juntos venhamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Neste momento, neste culto, nós somos acolhidos pela palavra de Deus que nos diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Senhor, ensina-me teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara meu coração para temer o teu nome. Que neste momento nós venhamos a invocar juntos a presença do Senhor, certos que Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que prepara o nosso coração para de fato andarmos nos seus caminhos. Neste momento, neste culto, queridos, nós vamos ler a palavra de Deus conforme registrado no Salmo 22, versos 23 até o verso 31. Salmo 22, dos versículos 23 até o 31. Se você puder, abra na sua Bíblia a palavra de Deus, conforme registrada no Salmo 22, a partir do versículo 23, nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto, pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti, cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Os que não podem preservar a vida, a posteridade os servirá. A geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Neste momento, queridos, vamos louvar o nome do Senhor, bendizer o seu nome, certos dessa palavra que nos convida a temer, a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Certos, queridos, que o nome do Senhor, apesar dos decretos humanos, toda a igreja de Cristo continua unida nessa noite, nesse fim de tarde, louvando o Senhor e glorificando o seu nome. Por isso, neste momento, louvemos o nome do Senhor, dizendo que estamos aqui para derramar o nosso coração diante daquele que reina sobre todas as coisas. Louvemos o nome do nosso Deus. Diante de ti abro meu coração.
reunidos em Teu nome para Te glorificar e Te exaltar. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te adoramos, Senhor, não somente por tudo que fazes por nós, mas Te adoramos pelo Deus que Tu és para nós. Te adoramos, Senhor, porque somente Tu és digno. Estamos aqui, Pai, juntos, declarando que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Declaramos, Senhor, que não somos nada sem a Tua presença. Declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. Recebe, Senhor, este culto. Recebe, Senhor, cada adoração, seja aqui ou seja em cada um dos seus lares. Mas sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E por isso, Pai, Te adoramos, pois sabemos que as nossas vidas estão em Tuas mãos. Fica conosco, Pai, em Teu nome oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este é o momento do nosso culto, onde diante da glória de Deus, da grandeza de Deus, esse Deus que adoramos, nós somos também convidados e levados a confessar os nossos pecados diante do nosso Deus. E a palavra de Deus que nos convida à confissão neste momento se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, dos versos 31 até o verso 38. E a palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitaste. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Eu convido você, neste momento, a aquietar o seu coração e diante dessa palavra de Jesus, que nos convida a tomar a nossa cruz, a negar as nossas vontades, eu convido você a orar pedindo que o Espírito Santo de Deus sonde o meio do seu coração e que o Senhor traga à luz aquilo que muitas vezes nós queremos esconder. Jesus diz que nós não devemos ter vergonha do seu Evangelho, nem devemos ser também uma vergonha para o nome de Deus, para a glória de Deus. Por isso, neste momento, eu convido você a confessar sinceramente os seus pecados diante do Senhor, tomar a sua cruz e seguir Jesus no caminho do discipulado.
Nosso Deus, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, porque muitas vezes não agimos como deveríamos agir, muitas vezes, Pai, reagimos de uma maneira que não traz glória ao Teu nome, muitas vezes por meio das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos que alimentamos no nosso coração, nós não temos, ó Deus, negado a nossa velha natureza, nós não temos tomado a nossa cruz. Por isso, Senhor, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós carecemos do Senhor, carecemos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua graça, trazendo vida ao nosso coração e nos livrando do pecado que tenta nos assediar, que tenta tirar os nossos olhos do Senhor. Por isso que nessa noite, neste momento, por meio da Tua palavra, nós venhamos, Deus, a contemplar a Tua glória, a Tua grandeza e a nossa pequenez, a nossa insuficiência, e através dessa oração, que nós venhamos, Deus, a colocar diante do Senhor tudo aquilo que precisamos deixar. Que nós venhamos, Deus, a louvar o Teu nome, certos de que quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor, quando nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos, ó Deus, sermos cada vez mais santos, como o Senhor é santo. Por isso, diante do perdão que o Senhor nos oferece através de Cristo Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, certos do perdão que o Senhor oferece a todos aqueles que reconhecem as suas fraquezas. Oramos gratos pelo perdão que temos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos, certos do perdão de Deus, vamos louvar o nome do Senhor, reconhecendo que todos nós precisamos de Cristo Jesus, aquele que move todas as coisas para a nossa salvação e para a glória do nome do nosso Deus. Cantemos ao Senhor, louvemos o Seu nome com alegria, certos do perdão.
enquanto vamos cantar essa próxima canção, que é o capítulo 14 do Evangelho de João cantado, eu convido você a entregar a sua vida diante do Senhor, e lembrando também dos nossos dízimos e ofertas. Apesar de não termos culto presencial, nós temos as nossas despesas, os nossos desafios, e nós contamos com você que é membro dessa igreja, que ama essa igreja. Então separe, deixe separado aquilo que você iria trazer ao culto hoje, ou durante a semana também. Você pode estar procurando a gente, tesoureiro da igreja, e nós estaremos juntos adorando ao Senhor também com as nossas ofertas. Mas muito mais que o nosso dinheiro apenas, neste momento, consagre a sua vida e o seu coração diante do Senhor, para que você possa se entregar de forma inteira diante do nosso Deus, certos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvemos ao nome do Senhor, consagrando as nossas vidas inteiramente diante do nosso Deus. Na casa de meu pai, amor.
Amém. Glória a Deus. Vamos juntos, queridos, declarar a nossa fé, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Queridos, neste momento de intercessão, eu convido você a continuar ainda adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, e eu convido você a fechar os seus olhos e a trazer à sua memória os motivos de oração que estão no seu coração, pessoas que compartilharam das suas lutas, das suas tribulações, pessoas que compartilharam com você durante essa semana das suas alegrias. Vamos orar pelo Christopher, que o nosso irmão Elias pediu oração por ele, pedindo que Deus esteja com as suas mãos, amparando, sendo refúgio dessa família neste momento tão difícil. Vamos orar por todos os motivos, por todos os pedidos que nós temos continuamente, de forma perseverante, colocado diante do nosso Deus. Vamos lembrar dos nossos irmãos idosos, vamos lembrar dos nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento difícil, vamos lembrar de tantas pessoas que estão sendo afetadas ainda com essa pandemia, clamando a Deus por sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que jamais nos desampara, o Senhor é aquele que não abandona o teu povo, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus santo, e porque o Senhor é o único Deus, neste momento, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas, as nossas famílias, as pessoas que amamos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que o Senhor tem usado para transformar a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus, nós pedimos que a Tua vontade seja feita em todas as coisas, e que o Senhor alinhe o nosso coração, que o nosso coração esteja submisso à Tua vontade, ao Teu querer. Por isso, Deus, que nós venhamos a entender e a compreender que todas as coisas, elas cooperam, elas concorrem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Por isso, dê a nós, Deus, essa certeza, a certeza de que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Por isso nós clamamos a Ti, certos, ó Deus, que o Senhor é aquele que responde às nossas orações, o Senhor é aquele que acolhe o nosso coração, porque a Tua palavra mesmo nos ensina que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita. E é assim, Deus, que nós nos aproximamos diante do Teu trono, colocando tudo diante do Senhor, colocando as enfermidades, colocando, Deus, os nossos problemas emocionais, financeiros, familiares, no nosso casamento, dentro da nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, não, ó Deus, por causa de nós, mas por causa do Teu grande amor, por causa do Teu grande nome, que é tão grande, tão santo e tão importante nas nossas vidas. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, e nós queremos, Deus, glorificar o Teu nome em todas as coisas. Por isso traga salvação, libertação, cura. Traga, Deus, em nome de Jesus, restauração, renovação, tirando, Deus, todo desânimo, toda angústia, tudo aquilo que não vem do Senhor, e enchendo o nosso coração
de alegria. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja, Senhor, aquilo que realmente nos impulsiona cada dia a permanecer em Cristo Jesus. Oramos gratos, na certeza, Deus, que tudo devemos lançar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. E o tema da nossa meditação dentro dessa série, os 10 mandamentos, é um nome. Um nome, e nós veremos 3 verdades a partir desse pequeno versículo, mas que nos fala da grandeza do nome de Deus, da santidade do nome de Deus e da importância do seu nome. A palavra de Deus diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, mostrando, Deus, que o Teu nome é tão grande, é tão santo, é tão importante, que nós devemos, Deus, viver as nossas vidas para demonstrar a Tua grandeza, a Tua santidade, a importância do Senhor nas nossas vidas, porque não há nome, Deus, igual ao nome do Senhor. Não há nome dado entre os homens pelos quais cada um de nós aqui pode ser salvo. Nos ensina por meio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se tem uma coisa que sempre vai acompanhar as nossas vidas, é o nosso nome. O nosso nome é uma das coisas que nós sempre, desde o nosso nascimento, antes mesmo de sabermos o nosso nome, os nossos pais escolheram um nome para cada um de nós. E eu não sei se você sabe por que você tem o nome que tem. Não sei se você já perguntou para sua mãe, para o seu pai, ou para quem cuidou de você, o porquê que você tem esse determinado nome. Por que os seus pais lhe deram esse nome? Você sabe o significado do seu nome? Sabe o que o seu nome significa? Essas são curiosidades que até em trabalho de escola a gente faz. Por que os nossos pais escolheram esse nome e não outro nome? O que o nosso nome significa? E você que é pai, que é mãe, uma das coisas mais importantes e uma das primeiras coisas que nós fazemos pelos nossos filhos é exatamente isso: escolher um nome. E existem alguns pais que levam essa tarefa muito a sério. Consultam livros, genealogias da família, significados e procuram de alguma maneira não dar um nome que possa ser usado em alguma piadinha pelos amiguinhos na escola futuramente. É assim que nós escolhemos os nomes. Se você leva essa tarefa, e muitos pais levam a escolha do nome muito a sério. Queridos, os nomes são importantes para nós. E eu quero que você pense que naquele contexto do tempo bíblico, o nome era ainda mais importante na história de Israel. Por exemplo, lá em Gênesis, nós vemos que os nomes revelam o papel que os personagens iriam desenvolver na história da salvação. Por exemplo, pense o nome Adão. Adão significa humanidade. Adão significa aquele que foi feito pelo Senhor. Pense, por exemplo, em Eva. Quando Adão vê e diz: olha, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ele chama a sua esposa, recém-criada pelo Senhor, de Eva. E Eva significa vida e mãe de todos os seres humanos. Os nomes na Bíblia eram muito importantes. E nós vemos o próprio Deus, por exemplo, mudando o nome de Abrão. Abrão, que significava pai exaltado. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidão. Nós vemos Deus fazendo isso com Jacó. Jacó
que significava usurpador, enganador. Deus muda o nome de Jacó e ele fica marcado para sempre naquela luta com o anjo Peniel, e Deus diz que o nome dele seria então Israel, que significa escolhido por Deus. Os nomes, queridos, tinham um significado muito importante, e quando nós olhamos para o nome de Deus, nós vemos também a importância, a profundidade que era quando Deus revela o seu nome. O nome de Deus, que nas nossas Bíblias aparece como Senhor, mas na Bíblia original aparece o tetragrama Iavé, significa eu sou o que sou. Quando Deus revela o seu nome a Moisés, dizendo eu sou o que sou, Deus estava revelando a grandeza do seu nome, a santidade do seu nome e a importância do seu nome. Queridos, pense um pouquinho, relembre um pouquinho o que a gente viu até aqui. Se o primeiro mandamento nos fala da exclusividade de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Se o segundo mandamento nos fala sobre a grandeza de Deus, que nós não podemos fazer imagens de escultura para o nosso Deus, esse terceiro mandamento nos fala sobre a importância do nome de Deus, tão importante que nós veremos nessa noite em 3 verdades. O nome de Deus é um nome grande, o nome de Deus é um nome santo, e o nome de Deus é um nome importante. Olha no texto, o terceiro mandamento nos fala sobre o nome do Senhor, seu Deus. Tenha isso em mente, queridos. Naquele contexto, o nome, como a gente viu um pouquinho na introdução, era mais profundo do que usamos hoje. Os nomes de Deus na Escritura não eram apenas indicadores, mas estavam cheios de significado. Quando Deus dá o seu nome, não era apenas para indicar quem Ele era, mas era para revelar o seu caráter, a sua grandeza na história da salvação. Quando Deus fala o seu nome, é o próprio Deus se revelando ao seu povo. E nós sabemos, Deus não é conhecido por imagens, mas Deus é conhecido pelo seu nome. Eu convido você a passear um pouquinho comigo, por exemplo, nos Salmos. Os Salmos louvam o nome de Deus. Por exemplo, nós lemos: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O outro Salmo diz: invocarei o nome do Senhor, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Altíssimo cantarei louvores. O nome do Deus de Jacó te proteja. Queridos, quando nós cantamos os salmos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos nos dirigindo ao próprio Deus, porque o nome de Deus era o próprio Deus agindo na história e na vida do seu povo. É o nome de Deus que nos defende, é o nome de Deus que nos salva, é o nome de Deus que nos liberta, é o seu nome, como canta os salmos, que dura para sempre. Pense, queridos, no anúncio de Jesus. Quando o anjo aparece para Maria, o nome de Jesus indicava aquilo que ele faria. O anjo diz: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome, queridos irmãos e irmãs de Deus, é grande, é tão grande, que quando nós cantamos e vemos na Escritura e o próprio anjo anunciando o nome do Senhor, nós vemos que o nome revelava a própria pessoa, o seu caráter, a sua ação na história. Mas, queridos, o nome de Deus é tão grande que revela a sua eternidade e ação na história. Então, nas Escrituras, o nome por excelência de Deus é Iavé. Um nome que nós traduzimos assim, mas que os judeus não falavam, aquilo que nós falamos que é o tetragrama. Mas também existem outras maneiras usadas para o nome de Deus, e eu coloquei aí para você acompanhar. Existem nomes simples de Deus, como El, que quer dizer Deus, Elohim, que quer dizer Deus grandioso, Elion, que quer dizer Altíssimo, e Adonai, que quer dizer meu Senhor ou meu dono. Esses nomes, queridos irmãos e irmãs, já revelam a grandeza de Deus. Deus é tão grande
que apenas um nome não poderia, queridos irmãos e irmãs, fazer caber a grandeza do nosso Deus. E conforme a gente vai caminhando na Escritura, os nomes de Deus ganham algo que vem junto com eles, nomes compostos. E, por exemplo, nós temos Yahvé Jireh. Quando Abraão responde a Isaac: Pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Nós temos também, queridos, em vários textos, principalmente no contexto de guerra do povo de Deus, Yahvé Tsebaote, o Senhor dos exércitos, aquele que à frente do seu povo, aquele que defendia o seu povo. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, por exemplo, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, falado por Moisés, quando eles iam avançando e mostrando que Deus estava fincando a sua bandeira sobre toda a terra. Nós temos Yahvé Shalom. Até hoje os judeus se cumprimentam assim, Shalom. Alguns cristãos cantam Shalom. Shalom quer dizer o Senhor é a nossa paz. Nós temos, queridos, também Yahvé Roi. O Senhor é o meu pastor, aquele que pastoreia as nossas vidas, aquele que cuida de nós. E nós temos também Yahvé Shammah, Deus presente, aquele que atende às nossas orações. Você percebe? O nome de Deus é tão grande, o nome de Deus é tão imenso, que quando nós olhamos para Jesus, nele, nós vemos que todos os nomes de Deus convergem. Porque Cristo é o provedor, Cristo é o nosso Rei, Cristo é a nossa bandeira, Cristo é a nossa paz, Cristo é o nosso pastor, Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E quando nós lemos em Atos, a igreja se regozijava por ter sido digna de sofrer afronta por este nome. E lá nós vemos a igreja declarando que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. E Paulo, queridos, declara em Filipenses que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você percebe a grandeza do teu Deus? Olhe nas Escrituras, o nosso Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas nós vemos uma segunda verdade. Nós vemos que o nome de Deus é um nome santo. Olha o verso 7, o que ele diz: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. E queridos, aqui os judeus levavam muito a sério, até hoje levam muito a sério esse mandamento, tão a sério, que eles não pronunciavam sequer o nome de Deus, e a própria pronúncia do nome de Deus acabou sendo perdida. O nome de Deus, aquilo que nos originais nós temos, o tetragrama, Yahvé, não era pronunciado pelos judeus. Eles tinham o nome de Deus tão sagrado, porque era tão grande, porque quando eles falavam o nome de Deus, era o próprio Deus ali presente, e eles não queriam tomar o nome de Deus, eles reverenciavam de tal forma que eles sequer pronunciavam o nome de Deus. Os judeus, então, aonde aparece o nome de Deus, eles trocaram por Adonai, meu Senhor, meu dono. E as nossas Bíblias, a maioria das traduções das nossas Bíblias, levando isso também em consideração. Aí na sua Bíblia, se você olhar nesse versículo, não use o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor, esses dois Senhor que aparecem aí, é como os nossos tradutores traduziram o nome pessoal de Deus, Yahvé. O nome de Deus, queridos irmãos, é tão santo que os tradutores e os judeus tomavam cuidado em não usar o nome de Deus de forma indevida. E há um filósofo brasileiro que escreveu o seguinte, comentando esse mandamento. Ele diz assim ao afirmar
que nunca devemos usar o nome de Deus em vão. O mandamento busca significar exatamente isso. Cuidado ao invocá-lo, porque ele pode se aproximar, e quando faz, tudo se dissolve. Era isso, queridos irmãos e irmãs, que os judeus tinham. Era essa mentalidade que fez com que os judeus não pronunciassem o nome de Deus. Porque ao pronunciar, ao chamar o nome de Deus, e Deus se aproximar do seu povo, tudo se dissolve. É assim que Deus se revela no Monte Sinai. De longe o povo vê Moisés subindo ao monte, Deus falando com ele como amigo, e quando ele desce, o rosto de Moisés está brilhando. O povo sabia, queridos irmãos e irmãs, que quando ele chamava o nome de Deus e Deus aparecia, tudo dissolvia. Ninguém ficava em pé diante do Senhor, porque o nome de Deus é santo. É o nome sobre os quais os anjos declaram continuamente, os seres celestiais: Santo, Santo, Santo. Mas, queridos, o que é tomar o nome de Deus em vão? Levando em consideração que o seu nome é santo. O que significa essa palavra vão que aparece na nossa Bíblia? E vão, queridos irmãos e irmãs, significa vazio, significa engano, significa fraude, significa aquilo que é falso, significa aquilo que é vaidade, aquilo que é malicioso, aquilo que tem maldade. Então o vão aqui significa o quê? Que o nome de Deus é tão santo que nós não podemos usar o nome de Deus de qualquer jeito e toda hora. E eu coloquei ali para vocês acompanharem 3 situações em que o nome de Deus muitas vezes é tomado em vão. O primeiro que eu coloquei para a gente pensar um pouquinho é na feitiçaria. E você vai pensar, hoje no século 21 não existe mais essas coisas. Mas, queridos irmãos e irmãs, ainda uma forma que as pessoas têm é de tentar controlar a divindade. E nos tempos antigos, saber o nome da divindade era uma forma de você fazer com que a divindade se submetesse. E quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus acaba com qualquer tipo de manipulação e feitiçaria. Quando Deus revela o seu nome: eu sou o que sou, o eterno, incomparável, Moisés tem que ficar quietinho. Porque o Deus que se revela, o Deus infinito e pessoal, que escolheu Israel para se revelar, que vem na pessoa de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, é um Deus que nós não podemos manipular. Você não tem as palavrinhas mágicas, você não tem o abracadabra com Deus, você não pode determinar, você não pode, diante desse Deus que é indomável, incontrolável. Naquele tempo, queridos, havia muita feitiçaria no meio de Israel, e Deus sempre condenou e proibiu essas práticas. Feiticeiros, adivinhos, práticas ocultas. E hoje, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a gente entra nessas ideias, por exemplo, com o pensamento positivo. Ou você achar que declarando alguma coisa Deus vai te atender, mas não. Tomar o nome de Deus em vão é quando nós usamos o nome de Deus de maneira para manipular, para achar que podemos controlar Deus. E eu trago aqui um caso lá em Atos, quando aqueles 7 filhos de Seva, eles tentam invocar o nome de Jesus e expulsar os demônios, eles levam uma surra, porque eles não conheciam a Jesus Cristo. Eles usavam o nome de Jesus apenas para ganhar fama e ser admirado. E os próprios demônios respondem: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Não podemos usar o nome de Deus para manipular, seja tentar manipular o Senhor, ou seja para tentar de alguma forma manipular as pessoas. Como, por exemplo, havia uma prática da minha adolescência, eu acho que isso não existe ainda, quando você queria saber se a pessoa estava falando a verdade, você falava diante de Deus. Se eu, queridos, a gente vai ver isso mais para frente, se eu pertenço a Jesus, pertenço ao povo de Deus, eu nunca preciso usar esses artifícios, porque eu pertenço a um Deus que me leva sempre a falar a verdade. Mas uma segunda coisa, o nome de Deus também é tomado em vão na falsa profecia.
profecia. E eu coloquei aqui banalização. Falsos profetas sempre surgiram declarando: assim diz o Senhor, quando de fato eles não foram enviados pelo Senhor. Ainda hoje existem pessoas se levantando e dizendo coisas que Deus nunca mandou eles dizerem. Existem ainda pessoas sendo enganadas e igrejas e situações que usam o nome de Deus em vão, mentindo, enganando, abusando, explorando as pessoas. E nós lembramos do profeta Jeremias, quando ele diz: gente, Deus vai mandar destruição. Se vocês não se arrependerem, vocês serão levados no exílio da Babilônia. E levantam-se falsos profetas dizendo: que isso? Haverá um tempo de paz, haverá um tempo de regozijo, Deus não fará isso conosco. E Jeremias dizendo: haverá guerra, haverá cruz sobre o povo de Deus. E os falsos profetas entregando uma mensagem de acordo com as suas visões, adivinhações e ilusões. E Deus mesmo fala para Jeremias: fique tranquilo, porque eu vou dar um jeito nesses que se levantam usando o meu nome de maneira falsa. Queridos, isso é muito sério. Nós não podemos falar em nome de Deus de forma banal. Nós não podemos usar o nome de Deus na vã profecia, ensinando algo que Deus não ensinou, fazendo uma imagem de Deus que não é o que a Bíblia e Jesus nos revelam. Nós precisamos cuidar com isso. Não tomar o nome de Deus também de forma banal, falando por qualquer coisa, usando de qualquer maneira. Mas nós devemos usar o nome de Deus apenas quando de fato estamos querendo buscar, invocar e orar o nome do Senhor. Uma terceira situação: o nome de Deus também é tomado em vão no falso juramento. E aqui, na aliança do Êxodo, isso é uma das coisas que versículos mais repetem, que nós não devemos jurar falsamente em nome do Senhor. E eu coloquei aqui hipocrisia. E talvez essa é uma das coisas que nós muitas vezes mais fazemos. Fazemos promessas, fazemos juramentos em nome do Senhor, mas são falsos juramentos. Nós nos comprometemos com alguma coisa, mas na verdade nós colocamos o nome de Deus em um lugar falso, em um lugar vão, em um lugar vazio, quando nós usamos o nome de Deus em algum juramento e não cumprimos. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós pegamos o nome de Deus que é santo e usamos de uma maneira que não agrada o nosso Deus. Nós somos lembrados pelo nosso Senhor Jesus no Evangelho, quando Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E nós vemos Jesus já de início falando que santificado seja o teu nome. Queridos, toda vez que nós oramos a oração do nosso Senhor, nós somos lembrados que o nome de Deus é santo. E à medida que nós vivemos não com manipulação, não com banalização, não com hipocrisia, nós trazemos maior santidade, maior glória ao nome de Deus. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos. Mas nós vemos, queridos, uma terceira e última verdade. Olha aí no texto finalzinho do versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando nós pensamos, queridos, nos 10 mandamentos, o segundo que nós vimos domingo passado carrega uma bênção e uma maldição. Adorar a Deus de qualquer maneira traz bênção, traz maldição até a terceira e quarta geração, mas aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos fazem com que a bênção chegue até 1000 gerações, daqueles que adoram a Deus de acordo com a sua vontade. Nós veremos mais para frente, daqui 2 domingos, o 5º mandamento, ele carrega uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E aqui nesse mandamento, no 3º mandamento, nós vemos uma ameaça. O texto diz: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Queridos, o fim desse mandamento é que o Senhor tem um nome tão importante, tão majestoso, que nós jamais devemos violar o nome de
Deus como sendo sagrado. Nós devemos sempre lembrar que o nome de Deus é digno de adoração, de excelência, que o nome de Deus é um nome que está acima de todo nome. E quando nós vemos aqui essa proibição e essa ameaça, por que Deus faz isso? Porque, queridos irmãos e irmãs, tomar o nome de Deus em vão não é apenas falar, não é apenas pronunciar, mas tomar o nome de Deus é você dizer ser cristão, carregar o nome de Deus e viver de uma maneira que coloque em xeque o nome que você carrega. O nome de Deus, queridos irmãos e irmãs, tomar o nome de Deus em vão era tão proibido e digno de ameaça até com morte na antiga lei. Porque era como se eu e você colocássemos Deus em xeque. Tomar o nome de Deus em vão era questionar a realidade e a importância da própria existência de Deus. Por isso que Deus aqui não deixaria impune aquele que tomasse o seu nome em vão, aquele que colocasse Deus em contradição. Em Crônicas, nós lemos que Deus se identifica com o seu povo. Lá quando Deus chama o seu povo a se arrepender, Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus se identificava com o seu povo. Deus, queridos irmãos e irmãs, escolheu Israel para demonstrar a sua glória, o seu poder, a sua santidade diante de todos os homens. E quando o texto está dizendo aqui tomar o nome de Deus em vão, é exatamente isso. Aqueles que foram chamados e salvos, aqueles que foram escolhidos por Deus, carregam o nome de Deus. E nós vamos ver por toda a Bíblia que não é errado invocar o nome do Senhor, mas o que está aqui presente é viver de uma maneira indigna desse nome, pois ao invés de o nome de Deus ser santificado e glorificado, muitas vezes nós sujamos o nome de Deus. No Evangelho, Jesus diz que deve resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que nós fazemos e glorifiquem o nosso Deus que está no céu. Mas o que acontece quando, queridos irmãos e irmãs, nós não resplandecemos a luz de Deus, a importância do nome de Deus? Muitas vezes a maneira que nós vivemos faz com que as pessoas, ao invés de dar glória ao nome de Deus, rejeitem a Deus que está no céu. Por isso que esse mandamento é tão importante. Se eu e você fomos batizados neste nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós não vivemos de uma maneira digna deste nome, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Se eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não vivo uma vida digna de adoração, uma vida onde eu sou um reflexo do caráter de Deus, eu estou, queridos irmãos e irmãs, jogando o nome santo de Deus na lama. E Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Queridos, há uma história muito conhecida que um dos soldados da milícia de Alexandre o Grande, ele se acovardou perante um prisioneiro inimigo, negando-se a matá-lo. Bastante contrariado ao saber disso, Alexandre o Grande resolveu indagar esse medroso soldado. E vendo, o imperador perguntou como se chamava aquele covarde combatente. E ele respondeu: meu nome é Alexandre, Senhor. Ele respondeu: curiosamente, aquele guerrilheiro possui exatamente o mesmo nome do seu líder. Furioso, então, Alexandre o Grande lhe chamou a atenção, dizendo: soldado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Se nós, queridos irmãos e irmãs, fomos batizados em nome da Trindade, carregamos o nome de Deus, ou nós vivemos de acordo com esse nome grande, santo e importante que fomos batizados, ou nós mudamos de atitude. Eu termino lembrando aquilo que Pedro escreve na sua primeira carta, quando ele diz: mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes dê glória a Deus pelo nome que você leva.
A hora do julgamento chegou e ele começará pela família de Deus. E se ele começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem às boas novas de Deus? Pedro aqui nos lembra que nós levamos o nome do Senhor. E se nós levamos esse nome, se Jesus morreu por nós na cruz, se nós fomos alcançados pela graça desse Deus Santo, nós olhamos para Cristo Jesus, aquele que obedeceu perfeitamente a lei de Deus, aquele que nunca tomou o nome de Deus em vão, aquele que nunca quebrou nenhum dos 613 preceitos do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos lembrados que carregamos o nome daquele que entregou o seu Filho por amor de nós. E assim eu e você devemos viver a cada dia para a glória deste nome. Como alguém disse, se fosse proibido ser cristão no Brasil, haveriam provas suficientes para te prender? Se no Brasil fosse proibido ser cristão, haveriam provas, queridos, do nome que nós carregamos, pela maneira como nós vivemos para a glória de Deus. E eu termino lembrando que a confissão de Heidelberg, na pergunta 99, ela diz assim: o que Deus exige no terceiro mandamento? A primeira coisa que a confissão fala é que nós não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições. Nós não devemos murmurar, nós não devemos, queridos irmãos, amaldiçoar alguém usando o nome de Deus, até porque Deus não nos deu esse direito de sancionar algum julgamento sobre as pessoas usando o nome de Deus. Nós devemos usar o nome santo de Deus apenas para a glória e honra do seu nome. A confissão também fala por juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários. Queridos, isso aqui mesmo quando nós não falamos o nome de Deus, e Jesus no Evangelho vai resolver essa questão, porque os judeus juravam por tudo, juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam pela Santa Jerusalém, e Jesus aqui vai tão